Olá, gente, tudo bem? Vamos esperar o povo chegar. Olá, gente. Então vamos hoje para a live de Lilith. Oi, Jerônimo. Gente, eu vou olhar pra cá e pra cá, porque eu tô fazendo nos dois, tá? Eu tô fazendo no Sacerdotisas de Lilith e no Templo de Monã. Então, se eu olhar pra cá ou pra cá é por conta disso. Eu tô lendo aí os comentários. Bom, hoje nós vamos falar sobre Lilith. Sobre essa maravilhosa deusa, que infelizmente é demonizada há milênios. E não aguentamos mais essa distorção de Lilith. Quem aí já recebeu o chamado de Lilith? Quem aí já sentiu uma energia forte de Lilith, uma vontade de trabalhar com Lilith? Boa noite, Érica. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Carol. A Carol, eu... Pois é, gente, muitas pessoas estão sentindo esse chamado. Lilith tá voltando com tudo. E quem escutar o seu chamado vai fazer parte da nova transformação. Boa noite, Filipa. Salve, Lilith. Jerônimo, eu... Pois é, gente, algumas pessoas estão recebendo esse chamado. E se você receber esse chamado, você não tá aqui à toa. Com certeza você tá recebendo aí chamado de Lilith. Bom, então vamos começar, né? Quem é Lilith? Eu acho que essa pergunta é o que eu mais recebo de todos os haters. Porque assim, vamos combinar. Lilith é uma figura que realmente traz muito medo ao patriarcado. Quem aí já escutou um homem hétero, cis, branco, falar que você não pode cultuar Lilith, porque Lilith é um demônio, Lilith vai acabar com a sua vida? Quem já escutou isso aí? Porque assim, não sei se vocês seguem, mas a gente recebe muitos haters. A Bárbara e eu. A gente recebe muitos haters e muitos depoimentos de mulheres com os homens assim entrando em pânico quando descobrem que a mulher vai cultuar Lilith. Eles entram em pânico. Angélica sempre. Gente, os ditos sacerdotes vão pra internet falar que você não pode cultuar Lilith, que você não pode cultuar Lilith, é perigoso, não faça isso. Carol, o que a gente mais escuta é que Lilith é a mãe de todos os demônios das prostitutas. Sim. Foi assim que o patriarcado nasceu, né? Foi exatamente com esse discurso que o patriarcado venceu. Então, realmente é isso que a gente mais vai escutar mesmo.
Bom, então vamos falar sobre Lilith, ser a mãe de todos os demônios, a mãe de todas as prostitutas. Nada contra as prostitutas, né, gente? Claro. Bom, nada contra os demônios também. Sim, Felipe, a gente vê muito absurdo sobre Lilith por aí. Muito absurdo. E assim, normalmente vem de homens brancos que não querem perder o seu poder colonizador, que querem colocar o medo de Lilith, assim como o cristianismo, o judaísmo, o monoteísmo, as monoculturas fazem há milênios. E foi assim que eles decidiram colocar o patriarcado e venceram, né? De onde veio isso? Que Lilith é a mãe dos demônios, que ela é um demônio perigoso, né? Que todas as mulheres que mexem com ela vai acontecer coisas terríveis, né? Então, Jerônimo perguntou, Lilith é sumeriana? É ótimo. Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Todos esses contos que a gente vê a respeito de Lilith, como demônio, como o demônio que suga os sêmens de homens para produzir bebês demônios. Gente, eu queria ter a autoestima desses homens héteros que acham que uma entidade que está aqui desde quando o universo foi criado, precisa do sêmen deles. Claro, a gente precisa do sêmen do Sebastião da esquina para produzir seus demôniozinhos, entendeu? Porque ele é o foda que possui, né, o sêmen, e ela precisa disso. Eu só queria dar um pouquinho dessa autoestima, sério mesmo. Porque assim, eles falam, né, que ele vai te sugar, vai à noite, pega o sêmen do seu marido para produzir os bebês demônios, é a mãe das prostitutas. Tudo isso, gente, veio das monoculturas, do monoteísmo. Lilith, nós temos registros científicos que o culto à deusa vem de muito tempo, que foi perdido há milênios. Nós temos registros de figuras rupestres há 30 mil anos no Paleolítico, onde se cultuava a deusa da lua negra. É óbvio que aos poucos foi passando de cultura em cultura, porque Lilith é uma figura multifacetada. Então foi passando sim de cultura em cultura até chegar no nome Lilith. E isso vem da semântica, que nós vamos estudar o porquê, né? Que foi transformada até chegar no nome Lilith e até ser demonizada. Há 30 mil anos do Paleolítico, já se tem registros do culto à deusa, que é o culto à deusa negra, ao lado das sombras da lua. Então nós já temos registros dessas figuras, foram encontradas no sul da França, foram encontradas em vários locais aonde que cultuavam Lilith na era do Paleolítico. E obviamente esse culto foi passado de geração em geração de forma linguística, de forma desenhada, de forma cultuada. Então nós temos registros aí, por exemplo, em tigelas de barro, em figuras rupestres. E a figura de Lilith foi passada de geração em geração, até chegarmos às culturas canônicas, onde se tem os registros, obviamente, porque vai ter os registros escritos, né, que os gregos, os romanos não destruíram, onde nós vamos chegar ali na Suméria, que o Jerônimo perguntou se ela é uma deusa suméria. Vanessa, eu amo Lilith. Nós amamos, né? Jerônimo, Lilith era Lilith, o demônio. Pois é. E aí nós vamos chegar na Suméria. Quando nós chegamos na Suméria antiga, nós vamos ter entidades que são chamados de daimons. Daimons não são demônios, como nós entendemos hoje pelo monoteísmo. O monoteísmo judaico-cristão pegou todas as entidades, deusas, tudo que existia e colocou num único pacote de demônios. Mas naquela época não era assim, até mesmo porque não existia Satanás, não existia o Deus deles,
de forma que eles cultuam hoje. Então, o monoteísmo pegou os Lilitus que já existiam na Suméria. Os Lilitus eram daimons dos ventos. O que é daimons dos ventos? Os daimons dos ventos são simplesmente entidades que trabalham na dualidade. Eles trabalham na luz e trabalham nas sombras, porque são elementos da natureza. Os sumerianos, eles normalmente tinham aquelas suas cabanas de palha, de madeira, e quando vinham a tempestade de ventos, eles escutavam os Lilitus, tem os registros em figuras rupestres, em escritos também, que quando chegavam os ventos, os sumérios, eles simplesmente se escondiam nas suas casas e viam os Lilitus passando, porque naquela época os véus entre os mundos eram muito mais finos. As pessoas conseguiam enxergar muito mais. E os Lilitus, quando estavam nervosos por conta do que o homem estava fazendo, de alguma coisa, de alguma guerra ali, passava e destruía tudo. Então os Lilitus eram muito conhecidos pelos sumérios. Os Lilitus eram esses daimons dos ventos. Eles eram maus? Não eram maus. Eles eram elementos da natureza. A força dos ventos. Você podia usar as forças dos ventos para o bem ou para o mal. Isso vai depender, né, de quem está ali chamando, evocando aquele daimon. E quando veio o monoteísmo judaico-cristão, que transformou todos os daimons em demônios, em entidades que seguem a Satanás, né? E aí colocaram os Lilitus como os demônios, automaticamente ligaram Lilitus a Lilith. E foi essa semântica que transformou Lilith em demônio dos ventos. Mas na verdade Lilith nunca teve nenhuma ligação com os Lilitus. Isso já é provado, tá? Cientificamente, nós já temos estudos arqueológicos que comprovam que Lilith não tinha nenhuma ligação com os Lilitus. Mas era a forma do monoteísmo simplesmente demonizar a figura de Lilith. Jerônimo, ela era um perigo para os homens e bebês? Não, Lilith nunca foi um perigo para homens e bebês. Lilith sempre foi uma deusa cósmica, uma deusa que dava poder às mulheres, o empoderamento feminino, trabalhava a energia feminina. Obviamente, a energia feminina, ela tem a criação, gerar os filhos, então nunca que Lilith iria fazer mal aos bebês e aos homens. Por que que Lilith teve essa semântica misturada no monoteísmo para fingir que ela fazia mal aos homens e os bebês? Nós já temos também comprovações arqueológicas e científicas que Lilith foi colocada como se fosse Lamastur. Lamastur era uma deusa da Suméria que realmente causava mal aos bebês. Nós vamos ter registros que colocavam a imagem de Lamastur longe de onde tinha as maternidades, os locais onde as mulheres tinham seus bebês na Suméria, porque elas queriam ficar longe de Lamastur. Filipa, Lilith é uma deusa muito justa. Sim, muito. Porque o patriarcado teve que demonizar Lilith para conseguir dominar as mulheres. Então Lilith vem sendo injustiçada há milênios. E hoje nós já temos essa comprovação científica e mesmo assim o povo continua injustiçando a figura de Lilith. Então Lamastur era uma deusa da Suméria. Vocês conhecem Pazuzu, né? Pazuzu que todo mundo conhece. Pazuzu, o filme Exorcista. Então, gente, Pazuzu também é um daimon, tá? Da Suméria. Nessa época, Pazuzu, deixa eu explicar pra vocês, Pazuzu era do bem. Por quê? Porque ele era a contraparte de Lamastur. Então, quando as mulheres iam ter seus filhos, elas colocavam a figura de Pazuzu para impedir que Lamastur entrasse naquela casa e levasse seus bebês. Tá? Então, assim, não caia no filme, não. Viu?
Érica, alguma indicação de livro confiável para aprofundar o conhecimento de Lilith? Sim, eu vou passar no final da live, tá? Tem uma teoria que Lilith foi a primeira mulher, isso procede? Eu vou falar da teoria agora, tá, Douglas? Então, Lamastur era a contraparte de Pazuzu e o único que tinha poder de retirar Lamastur de perto dos bebês era um Pazuzu. Então eles colocavam lá a figura de Pazuzu do berço, nas maternidades, onde as mulheres tinham filhos, para que não deixasse Lamastur ir lá e pegar os seus bebês. E aí, quando veio o monoteísmo, eles viram aquilo e falaram, vamos colocar como se Lilith fosse Lamastur? Que as mulheres vão ter medo. Nada melhor do que impedir uma mulher de cultuar uma deusa se ela achar que aquela deusa vai fazer mal ao seu bebê, né? Então, hoje já tem registros científicos que Lilith teve essa concepção de que faz mal a bebês por conta disso. Eles simplesmente juntaram Lamastur a Lilith e a demonizaram nesse sentido, tá? Bom, então o Douglas perguntou, tem uma teoria de que Lilith foi a primeira mulher. Depois, né, da semântica de Lilith, de colocar Lilith como se fosse outras deusas sumerianas. Simplesmente o que o monoteísmo fez. Nós estamos falando de um momento colonizador, onde o Império Romano, o Império Grego dominava aquela região da Suméria, depois Babilônia, né? Então, eles eram povos que estavam sendo colonizados, né, pelos europeus brancos. Liara, o que o arquétipo de Lilith pode influenciar nas suas vidas? É ótima pergunta, Li. O arquétipo de Lilith é maravilhoso. Eu vou falar. Então, quando o monoteísmo colonizou e obrigou todo mundo a ser patriarcado, a adorar somente um deus, né, que é o deus judaico, simplesmente colocou Lilith como um demônio, né, para conseguir fazer medo. E qual foi o maior mito judaico? Foi de que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Essa história eu acho que todo mundo conhece, né? Que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Nessa história nós vamos achar no Talmud, nós não vamos achar na Bíblia cristã, porque o judaísmo vem anterior ao cristianismo, né? O cristianismo foi pego do judaísmo, então nós vamos ver aí anterior ao cristianismo, no judaísmo, tá? Lilith foi colocada como a primeira mulher de Adão. E por que e nessas mitologias judaicas foi colocada tanto no Talmud quanto nos contos de Ben Shira, que também são contos que não têm nenhum peso de fé, nem mesmo para os judeus, nem mesmo para o próprio judaísmo, tá? Então, Lilith foi colocada como a primeira mulher de Adão e que não aceitou ser submetida, não aceitou ficar por baixo, porque simplesmente, né, o deus deles lá, o narcisista deles lá, né, falou assim, ó, aqui tem o Jardim do Éden, deixa eu pegar vocês dois aqui do além, porque eles falam que não existia nada antes de Gênesis, né, então de onde tirou os dois? Esse povo é muito doido nas mitologias, mas tá bom, a mitologia judaica cristã é muito louca. Pegou os dois do além, colocou lá. Nós já sabemos de onde vem, né? Porque anteriormente ao judaísmo já existia todas essas entidades que nós trabalhamos hoje. Mas para eles não, nada existia. Colocaram os dois lá, eles eram iguais no Jardim do Éden. E não aceitou. E Lilith, como era igual a Adão, Adão queria ficar por cima, só por cima dela. Ela não aceitou, falou, não, né? Se nós somos iguais, por que só eu tenho que ficar por baixo? Eu quero ficar por cima também. Né? E Adão foi lá choramingar com Deus. Não, Deus, nossa, essa mulher quer ficar por cima. Não dá não. Falando de uma forma bem, né, bem geral aqui para vocês entenderem. Literalmente isso, a mitologia. Lilith não quis ficar por baixo na relação sexual e Deus foi lá e ela conseguiu chamar o nome inefável de Deus. Para você proclamar o nome inefável de Deus, você tem que ser uma entidade cósmica. E é um furo que ela não quis vir.
Ou seja, ela também era muito poderosa, porque Deus mandou os maiores 3 anjos deles, os guardiões dos pilares universais atrás de Lilith. E Lilith deu coça neles, tipo, não vou voltar. E é mais um furo também da mitologia, né? Por que Lilith tinha poder, tanto poder quanto os 3 maiores guardiões de Deus? Eles também não explicam. E porque Lilith não quis se submeter, não quis ser inferior ao homem, Deus simplesmente amaldiçoou todos os seus bebês, amaldiçoou ela, demonizou e colocou que se ela todas as gerações de filhos dela seriam demônios. Amaldiçoou não só ela, como todas as gerações. Gente, olha só que Deus narcisista, amaldiçoou todas as gerações dela, simplesmente porque ela não quis ser inferior a um homem que era igual a ela. Pois é. Por que o judaísmo pegou essa mitologia? Para pôr medo nas mulheres. Era a única forma de pegar várias culturas matriarcais e obrigá-las a ser patriarcais. Nossa, se eu não me submeter, se eu não for submissa ao meu homem, Deus vai fazer comigo igual fez com Lilith. Vai me demonizar, vai demonizar todos os meus descendentes. Então foi simplesmente por isso que Lilith foi demonizada e que continua demonizada até hoje. O que mais me intriga é que isso, ok, ser usada pelo monoteísmo judaico-cristão, pelas monoculturas para conseguir dominar, pelos colonizadores, pelas monoculturas para controlar o feminino. A gente já entende, né? Que eles fazem isso mesmo desde sempre. Agora, ver homens que se diz pagãos, que se diz do ocultismo, com essa mesma oratória, com essa mesma narrativa, para impedir que mulheres acessem o poder de Lilith, aí já é demais. E é o que mais a gente vê por aí. É o que mais acontece. São os ditos sacerdotes que querem impedir as mulheres de acessar o poder. Mas por que, gente, que tanto o monoteísmo quanto os próprios homens do meio esotérico, os ditos magos, têm tanto medo de mulheres que cultuam Lilith? Porque sabem do poder da deusa. Se não tivesse tanto poder, eles não teriam tanto medo. Deixa eu voltar aqui as perguntas, porque eu falei demais, acho que eu deixei passar muita pergunta. Então, Douglas, respondi. Jerônimo, tem um livro que se chama Encontros com Lilith, Demônio, Mulher e Deusa. Esse livro é ótimo, é uma ótima indicação, Jerônimo. Bom, então deixa eu responder a Liara, né? O que o arquétipo de Lilith pode influenciar nossas vidas. E aí nós vamos entrar nos arquétipos. Os arquétipos é algo que a bruxaria, o paganismo sempre usou há milênios e que hoje é provado na psicologia e hoje em dia é utilizado também no meio científico acadêmico. Isso é maravilhoso. Eu adoro quando algo da bruxaria, do paganismo é provado na ciência, eles vão lá e roubam da gente, né? Mas tá bom, pelo menos estamos comprovando que nós sempre estávamos certos. Isso acontece o tempo todo. Porque eles colocam que é algo deles, sendo que nunca foi. Mas enfim, os arquétipos é utilizado na psique humana. Carl Jung mostrou o poder dos arquétipos, o pai da psicanálise. Então hoje na psicanálise nós temos aí a comprovação de como os arquétipos interferem na nossa vida. Os arquétipos nada mais é do que você pegar uma energia e trazê-la para sua vida, tá? De forma espiritual falando. De forma psicológica, é você mexer no seu subconsciente para que você acesse aquela egrégora. É a mesma coisa, cada um fala de um jeito, mas é tudo a mesma coisa. Então, como nós vamos utilizar o arquétipo de Lilith? O arquétipo de Lilith, você não precisa ser bruxa, você não precisa fazer rituais, você simplesmente pode querer trazer esse poder, esse empoderamento de Lilith na sua vida.
homens podem ativar o arquétipo de Lilith, tá? Como eu acabei de explicar aqui pra vocês, essa questão de Lilith odiar homens é algo criado pelo monoteísmo e nunca existiu, tá? Homens podem usar sim o arquétipo de Lilith, ok? Como Lilith foi criada para falar que foi a mãe das prostitutas, e essa é a mãe das prostitutas, acho que eu nem expliquei aqui para vocês. A mãe, como prostituta, é bem recente. Nós vamos ter aí o registro dos antigos arqueólogos de 1920, que eram, obviamente, monoteístas, né, judaico-cristãos. Eles tinham que trabalhar em prol ao cristianismo. Então, quando o Heródoto da Grécia proclamou que todas as sacerdotisas que não eram gregas seriam prostitutas, ele escreveu simplesmente nos livros que todas as sacerdotisas que não eram gregas eram prostitutas. Todas as entidades, deusas que eram cultuados fora da Grécia eram prostitutas. Então colocou Lilith ali como prostitutas. E depois colocou como prostituta de Inanna. Nada a ver. Lilith é uma deusa e Inanna é outra. Nada a ver, né? Inanna é uma deusa da Suméria. E não tem nada a ver com prostituição também. Mesmo porque a prostituição foi criada pelo patriarcado, né? Por que mulheres foram obrigadas a vender seus corpos? Por conta do patriarcado, tá? Então, a prostituição foi criada pelo patriarcado. Não tem como Lilith ter sido uma prostituta de Inanna, uma prostituta de Ishtar. Piorou. Porque Ishtar ainda é uma deusa da Babilônia, não é uma deusa da Suméria. Aí eles colocaram lá os primeiros registros que se tem de Lilith ligada à prostituição é da enciclopédia, que chama World News Encyclopedia, que vai ter esses arqueólogos cristãos colocando que há rumores de que Lilith foi uma prostituta de Inanna e de Ishtar. Nada a ver. Cadê os rumores? Se você for pegar as fontes dessa enciclopédia, não tem fonte nenhuma. De onde tirou isso? De lugar nenhum. Vocês podem ir lá nessa enciclopédia e olhar que não tem fonte nenhuma para essa citação. E como que Lilith vai ser prostituta de Inanna, que é Suméria, e de Ishtar, que é da Babilônia? Como? Eles simplesmente colocaram lá e depois todos os estudiosos judaico-cristãos simplesmente repetiram e colocavam essa fonte que nunca existiu, simplesmente também para demonizar Lilith. Então, por Lilith ter essa demonização como prostituta, mãe das prostitutas, muitas pessoas acham que a ativação do arquétipo é para mulheres seduzir, né? Ah, vou ativar aqui o arquétipo de Lilith, eu vou seduzir todos os homens, eu vou conquistar todos os homens. As mulheres que trabalham com prostituição vai ativar para poder ter mais clientes, é isso? Não, não, tá? E aí que vem o erro, porque normalmente quando uma pessoa quer ativar o arquétipo de Lilith, ela está se conectando a essa egrégora judaico-cristão e não está se conectando à egrégora de Lilith. Por isso que você tem que saber direitinho como ativar o arquétipo de Lilith. Porque eu já vi muitas pessoas falando assim, ah, eu tive o arquétipo de Lilith e tive pesadelo. Por quê? Porque quando você foi ativar o arquétipo, você não se conectou a Lilith, a egrégora da deusa Lilith, você se conectou à egrégora das monoculturas. Ou seja, você se conectou aos Lilithus, você se conectou às Adart Lili. A Dart Lili também era uma entidade da Suméria. E aí sim, a Dart Lili era uma entidade de mulheres que seduziam homens realmente para tirar toda a energia deles, todas as energias sexuais. A Dart Lili. Aí você vai simplesmente se conectar aos Lilithus, aos Adart Lili, aquela egrégora do cristianismo, da mulher que foi demonizada por Deus. Quando você se conecta a essa egrégora pesada, porque a egrégora judaico-cristã é uma egrégora pesadíssima,
Quando você se conecta a essa egrégora pesada, obviamente você vai ter pesadelo, você vai ter dificuldade com aquele arquétipo que você tá ativando, certo? Então, por isso que é muito necessário você ativar de forma correta o arquétipo, com a egrégora correta, tá? Porque o arquétipo vai te conectar à energia, aquela energia primordial. Então, se você for na energia errada, não importa você tá falando que tá ativando o arquétipo de Lilith, se você tá se conectando a uma outra egrégora. Não vai ser a mesma coisa. Por isso que são poucas mulheres que conseguiram sucesso com o arquétipo de Lilith. O maior exemplo que eu amo dar é a Anitta. Deixa eu ver que eu subi aqui, esqueci. Sandrinha Mello. Linda como uma deusa. Ai, obrigada. O meu mago incentiva, obrigada. Ó, o Douglas. E quais são os benefícios em acessar o arquétipo da deusa para nós homens? Boa pergunta, Douglas. Como ativar esse arquétipo de forma correta? Boa pergunta, Érica. Então, as mulheres, então, para começo de conversa, acho que ativar o arquétipo, primeiro tem que ser mulher, segundo você tem que querer seduzir todo mundo, você tem que querer se prostituir, você tem que querer pegar dinheiro de homem, e não. Se você tá ativando o arquétipo de Lilith para esse intuito, esquece. Melhor, aqui, tô sendo bem sincera para vocês, eu sei que isso dá engajamento, porque eu sei que isso é algo que muitas pessoas procuram, né? Se eu falasse assim, gente, vamos ativar o arquétipo de Lilith que você vai seduzir geral, vai pegar dinheiro, horrores. Eu sei que as pessoas gostam disso, mas não. Se você quer ativar o arquétipo de Lilith com esse intuito, eu te aconselho arquétipo de Afrodite, arquétipo da amante. Eu te aconselho outros arquétipos muito melhores para isso do que de Lilith. Tá? Então, se for com essa intenção, não é melhor o arquétipo de Lilith. Quais são as pessoas que devem ativar o arquétipo de Lilith? Independente se é homem ou se é mulher, tá, Douglas? Então aqui eu vou falar para ambos, porque não tem distinção. O que a pessoa precisa? Primeiro você tem que saber se você realmente precisa ativar o arquétipo de Lilith. Nem todo mundo precisa ativar o arquétipo de Lilith. Isso é muito importante você saber se você precisa, tá? E como você precisa? Primeira pergunta que você tem que fazer. Você é carente emocional? Já passou por situações onde alguém te manipulou, onde alguém conseguiu ter algo de você através da sua carência emocional? Você tem problemas com a sua autoestima? Você já perdeu muita coisa na sua vida por falta de autoestima, amor próprio, poder pessoal? Sua vida tá parada porque não consegue entrar prosperidade de dentro para fora, né? Porque você não se permite acessar a prosperidade, você tem bloqueios internos que não te permite acessar realmente a prosperidade. São essas as perguntas que vocês têm que fazer. Se você disse sim para uma dessas perguntas, sim, o arquétipo de Lilith vai ser maravilhoso para você. Tá? O arquétipo de Lilith, ele traz a sua independência emocional, de você não precisar de um outro para ser emocionalmente estável, para você ter seu próprio poder, para você acessar o seu poder, para você ter coragem de assumir o seu próprio poder e você ter coragem de seguir o seu destino. Porque uma coisa é você saber qual é a sua função de vida aqui na Terra. Você já sabe. Outra coisa é você ter coragem e poder para isso, tá? São duas coisas completamente diferentes aqui. Se você quer ter coragem para cumprir sua função de vida, se você quer ter cura interior, cura da sua criança ferida, se você quer curar o seu feminino, e aqui o feminino que eu falo é energia, não é ser mulher ou ser homem, tá? Aqui é energia, todos nós temos feminino e masculino que tem que ser equilibrado. Se você quer curar o seu feminino, aí sim você precisa do arquétipo de Lilith. Independentemente se você é homem ou se você é mulher. Então eu vou dar aqui o maior exemplo que eu amo da cantora Anitta. A cantora Anitta, ela já disse em entrevista o porquê que ela
escolheu esse nome Anitta. Todo mundo sabe que ela chama Larissa, né? Aí o povo fala assim, aí o povo da numerologia fala assim, ah, não, gente, é por conta da numerologia. Nada a ver, Anitta e Larissa é a mesma coisa. Se você for olhar de forma numérica, da numerologia. Então não é, ela mesma já deu uma entrevista falando que ela escolheu o nome Anitta por conta da novela Presença de Anitta. E a presença de Anitta, também em entrevistas, o criador já mostrou que ele acessou esse arquétipo de Lilith para criar a novela Presença de Anitta. Por isso que foi um boom de sucesso, né? Muitas mulheres naquela época se conectou à energia, ao arquétipo de Lilith, sem nem saber. Inclusive a Anitta, que era muito nova, né, na época. E depois de um tempo, ela se conectou àquela energia, ela viu o poder da egrégora e ativou o arquétipo. E por isso que o nome dela ficou Anitta. Então o arquétipo da Anitta é o arquétipo de Lilith. E é por isso que ela tem um poder pessoal, tem autoestima. Ela não liga do que falam dela. Foi uma pessoa super, hiper, mega criticada pelo patriarcado. E ela simplesmente pegou aquilo ali e fez de sucesso, fez de escada para o sucesso dela. Ela tem a prosperidade dela, ela acessa a prosperidade, ela acessa seu poder pessoal, ela acessa a sua autoestima. Entendeu? Eu gosto de dar esse exemplo porque todo mundo conhece a cantora e é um exemplo prático de dar a respeito do arquétipo de Lilith. Então o arquétipo de Lilith é para isso, é para recuperar o seu poder pessoal, sua autoestima, seu feminino ferido, sua criança interior ferida, sua prosperidade, sua dependência, sua independência emocional, tá? Não é pra você seduzir, não. Pode ser usado para seduzir? Pode, claro. Né? Lilith é uma deusa feminina. Pode ser usado para seduzir? Pode. Não tem problema nenhum. Mas, é aquilo que eu falei, existem arquétipos melhores para isso, como o de Afrodite. Porque se você usar o arquétipo de Lilith para seduzir, antes de seduzir, você vai ganhar tanta catracada para entender por que você quer seduzir. Por que você acha que você precisa disso aqui? Entendeu? Então, assim, se for esse o objetivo, você tem que olhar qual que é o seu objetivo, tá? Pode ser usado para seduzir? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu não aconselho. Então, Érica, como ativar de forma correta? Você acessando a egrégora correta, tá? Eu e a Dracônia, nós criamos esse perfil Sacerdotisa de Lilith. Quem tá no Templo de Mana, tô falando do Sacerdotisa de Lilith. Exatamente para podermos ensinar e trilhar esse caminho de quem quer ativar o arquétipo, de quem quer também ativar de forma magística, de quem quer trilhar esse poder. Nós viemos para resgatar o feminino ferido, nós viemos para resgatar todo o poder feminino perdido no patriarcado. Nós viemos pelo chamado da deusa. Então, nós vamos trilhar esse caminho para mostrar a cada um. Você pode ativar o arquétipo, você pode se iniciar magisticamente, tá? Com a deusa, ok? Bom, você, para ativar o arquétipo de forma correta, você tem que se conectar a Lilith de forma correta. A deusa Lilith, e não as entidades que o monoteísmo, que as monoculturas criaram, deturparam, demonizaram de Lilith. Porque, infelizmente, criaram também uma egrégora. Certo? A egrégora cristã é uma egrégora muito forte também. É uma egrégora pesada? É, mas é uma egrégora muito forte. Então, se você acessar essa egrégora pesada, né? Na qual eles cultuam algo pesado, automaticamente você vai acessar outra egrégora. Tá? Outra coisa. Tem problema cultuar Lilith na sua forma de sombras? Não tem problema, tá? Nós temos aí a contraparte de Lilith, né? Que quando a Lilith está no seu lado sombras, ela vira a parte Saturno, ela vira Samael, né? Que é a parte
sombria de Lilith. Então, uma deusa demônio? Porque Lilith também tem a sua forma de sombras. Tem problema cultuar a sua forma de sombra? Não tem problema, gente. Não tem. Tá? Aqui eu não tô falando assim, você só pode cultuar a forma de deusa de Lilith. Você não pode cultuar a forma de Daimon. Não. É maravilhoso também cultuar a forma de Daimon. Porém, da forma correta, não da forma judaico-cristã. Tá bom? Por que que o sigilo de Lilith, da forma Daimon, tem o sigilo... Vocês já viram que tem o sigilo de Saturno? Aqui eu não vou estar agora, mas vocês lembram do sigilo de Lilith da forma da Goétia, por exemplo? Tem aquele símbolo de Saturno, porque quando Lilith está virada, né, porque é uma deusa dual, ela vira a parte de Saturno, que é a parte de Samael. E não tem problema nenhum cultuar também assim, tá? Aqui todo mundo é livre para fazer o que quer. Eu não vou ditar regra. Só que aqui nós estamos trilhando o caminho da deusa, ok? A única coisa que nós somos contra é as pessoas continuarem com a deturpação de Lilith, sendo que já é provado que isso nunca existiu. Deixa eu ver onde eu parei aqui nos comentários. Sandrinha, e é o meu amor, hein? Ai, quase apertei o negócio aqui. Preciso ouvir os chamados e escolher um nome para a bruxaria. Sou tribo das Dríades, adoraria uma ideia tua e da Aline. Bom, Sandrinha, se você tá escutando o chamado de Lilith, eu te aconselho a seguir o caminho da deusa. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Tá bom? Nós estamos trilhando esse caminho, nós vamos trilhar esse caminho junto com vocês. Aqui é a primeira live, mas vai ter outras lives. Nós estamos trazendo conteúdos diariamente, tá? A Dracônia, ela não pôde comparecer, mas ela vai falar depois nas redes sobre o ritual coletivo com Lilith, que ela vai fazer, tá? Então, assim, já aconselho quem tá ouvindo o chamado da deusa a participar desse ritual coletivo, para você já começar a entrar em contato com a deusa, viu? Então, é só ficar de olho ali no que nós vamos postando, que vai ser falado ainda a data, como que vai ser direitinho. Mas é muito bom, ok? Raquel, eu amo deusa Lilith, orgulho de ser sua filha. É muito orgulho, né, Raquel? Douglas, mesmo afastado da magia, tem como acessar o arquétipo? Tem. Ótima pergunta, Douglas. Você não precisa ser da magia para acessar o arquétipo. Você não precisa realizar magia para acessar o arquétipo de Lilith. Tá? Eu e a Dracônia, nós estamos fazendo esse caminho e nós vamos dar vários caminhos. O primeiro é a forma de ativar somente o arquétipo de Lilith. Então, você vai ter práticas ritualísticas todos os dias, mas de forma energética, tá? É um arquétipo mesmo, então você ativa o arquétipo na psicologia. Então, vamos supor, tá, Lu, eu não acredito em deusa, sou ateia, sou cristã, sou sei lá o quê. Não acredito, não quero fazer magia. Posso ativar o arquétipo? Pode, tá? Você acessar o arquétipo de Lilith, não é necessário que você seja da bruxaria, que você seja de qualquer religião, que você tenha qualquer crença, tá? Até mesmo porque, como eu já disse, já é provado na psicologia isso. Então, você pode acessar o arquétipo normalmente. Nós vamos dar as práticas diárias que você precisa, porque sim, é em forma de práticas diárias, o arquétipo de Lilith. Não tem como... Gente, se você é da turminha do TikTok que fala que você pega uma imagem, salva no celular, deixa lá no fundo de tela, né? Que você ativou o arquétipo, isso não existe não, viu? Não existe. Não é assim que ativa o arquétipo. É com práticas diárias e certas. Deixa eu ver aqui onde eu parei.
Raquel, como me conectar melhor com ela? Sinto que ando desconectada com ela. Então, Raquel, é através de práticas diárias, tá? Lilith, você vai ter que ter práticas diárias com Lilith, tá? Então, você vai ter que se conectar a ela sempre. Você falou que é filha de Lilith, provavelmente você tem um altar de Lilith, certo? Se você não tem, seria bom você pensar, né, em criar um altar para Lilith, para começar a sempre entrar em contato com ela. Pode ser também de forma de arquétipo, tá? Pode ser em forma de magias, mas você vai ter que ter uma prática com Lilith para você acessar ela, tá? Porque, como eu falei, gente, Lilith é uma força de dentro para fora. Ela faz uma transformação interna primeiro. É uma transformação interna, não é uma coisa que vem só do externo. Tipo, vou fazer uma magia pra Lilith de prosperidade, pum, vai cair dinheiro agora aqui na minha cabeça, vai cair dos céus, assim, pá, um dinheiro. Vou abrir ali minha conta do banco, vai estar ali um Pix, que alguém mandou enganado de não sei quantos mil. Não é assim que funciona, tá? A prosperidade de Lilith é interna. Então, ela vem pra você acessar, por exemplo, você tá num trabalho que você não gosta, que não te faz bem. Lilith vai te mostrar. Inclusive, a minha primeira experiência com a Lilith há muito tempo atrás foi assim, eu estava num emprego que eu odiava, entendeu? E aí, gente, foi assim, ó, um dia eu aceitei o chamado e conectei a egrégora. No outro dia eu fui mandada embora. No outro dia, aí o povo fala assim, nossa, mas como assim, né? Foi mandado embora, então não faz bem. E é por isso que muita gente já fala, não, isso aí realmente é do demônio, porque, que é isso? Você ativou o arquétipo num dia, no outro dia você foi mandado embora, né? Mas o que aconteceu? Por que eu tive que ser mandada embora? Porque enquanto eu estava confortável e desconfortável, porque era um emprego horrível, sabe? Mas eu tava conseguindo ganhar dinheiro ali, né, pra me sustentar minha família. Então, eu conseguia uma certa quantidade de dinheiro que eu não tava afim de abrir mão, né, da minha estabilidade financeira. Eu não tava afim de abrir mão. Eu queria prosperidade? Queria, mas eu não queria sair dali. Então, primeiro eu tive que sair do emprego, obviamente, né, pra depois trilhar o meu caminho. E aí que eu fui conseguindo desbloquear várias limitações internas que me impediam de trilhar o meu caminho. Até eu conseguir a prosperidade no meu caminho, na minha função de vida. E não vi nada melhor que essa prosperidade, entende? Aí fala, tá, mas eu quero ser bilionária. Tá, mas você tá... Vou dar um exemplo de que já aconteceu, tá, com consulentes meus. De uma pessoa virar pra mim e falar assim, olha, eu quero ganhar X por mês. Quero ganhar 20 mil por mês, exemplo. Mas eu trabalho na empresa que eu ganho 5 mil. Eu quero ganhar 20 mil. Como que ele vai fazer isso, sabe? E aí saiu, tá, mas então aqui, deixa eu te falar, você vai ativar, você vai ganhar, mas você já vai saber que você não vai ter tempo pra sua família, porque vai chegar um outro emprego pra você, esse outro emprego vai pegar todo o tempo que você tem disponível hoje pra família, pro lazer, e você vai ter que trabalhar incansavelmente. Você tá disposto a isso? E aí você vai perder sua família, porque sua mulher não vai querer, vai passar um ano, sua mulher não vai te ver em casa, não vai te querer. Então você vai perder sua família, você tem que entender que você vai se ganhar uns 20 mil, mas você vai estar solteiro, você vai ter que abdicar a mão de criar seus filhos, porque sua mulher não vai aceitar isso. Uma hora ela vai cansar, não vai te querer mais, entendeu? Então assim, eu quero ganhar X, mas será que é essa a prosperidade da sua vida? Você pode trilhar o seu caminho, sentir o seu sucesso interior e ter uma prosperidade, entendeu? Muito melhor do que ser milionário, bilionário e não ser feliz. Não ter uma prosperidade interna. E Lilith traz a prosperidade interna de cada um. Então, se você quer também ativar o arquétipo para ganhar X por mês, também não aconselho. Porque Lilith traz uma prosperidade interna. Uma prosperidade da sua função de vida, do seu caminho de vida. Deixa eu ver aqui onde eu parei.
Seguirei, sim, o caminho da deusa porque amo e quero participar do ritual. Talvez no ritual me venha a ideia do nome a usar. Sim, com certeza, Sandrinha. Participa do ritual coletivo de Lilith que a Dracônia vai realizar. E você pode receber esse nome, se tiver na hora, tá? Mas também não seja ansiosa. Se você não recebeu o seu nome mágico, talvez não seja a hora, tá? E isso também pode ser revelado lá pra você, se tá na hora ou não. Se estiver na hora, pode ser revelado, né? Através das suas conexões. Bárbara, tem alguma prática simples que podemos fazer diariamente para nos conectar com a deusa Lilith? Sim. Bom, é uma prática que eu vou falar. Primeiro, você pega o sigilo da deusa. Não é aquele sigilo, tá, gente, utilizado da parte, como eu falei, da contraparte de Lilith, ou a parte de Daimon. Para você ativar o sigilo de Lilith na sua contraparte, é preciso um outro tipo de ritual, né? Aí você pode usar Goécia, entre outros, para conectar desta forma. Então não é aquele sigilo que se você digitar na internet sigilo de Lilith, não é aquele lá, não. Isso é muito importante. Então você pode pegar o sigilo de Lilith, sempre visualizar ele mentalmente, desenhar ele, estar com ele por perto. Então você pode sim, por exemplo, colocar ele no papel de parede, seu celular, se for algo que você toda hora olha, né? No WhatsApp, qualquer coisa ali que você tá olhando, colocar em algum ponto, mas sempre meditar sobre ele. Sempre fazer essa meditação. E entrar em gnose com aquele sigilo, tá? Como você entra em gnose? Cada pessoa pode usar um tipo de forma de entrar em gnose, tá? Você pode, por exemplo, através da dança. Através da dança é muito bom, então você pode rodar ou dançar com aquele sigilo mentalmente ou desenhado, até você entrar em um estado de conexão onde a sua consciência se une ao sigilo e você sente aquela força entrando dentro da sua mente. É até ativar. Você pode fazer em mantras, repetindo, olhando. Você pode fazer, por exemplo, a técnica Iao. Pega o sigilo e vai ressoando aquele mantra. Sentindo, saindo dos seus chakras, que é o chakra frontal, o chakra laríngeo e uma força saindo dos seus 3 principais chakras até o sigilo, ressoando o mantra, até atingir esse estado de gnose. Você pode também ativar através da energia sexual. Tá? Então você faz os banimentos necessários, né? E aí você pode fazer através de uma abertura de um círculo mágico de proteção. Se você não sabe fazer um banimento, não faça essa parte. Faz um bom banimento e aí você pode pegar o sigilo e ativar com sua energia sexual, tá? Pode ser você mesma, com você mesma, pode ser você com uma pessoa de total confiança e de boa energia, por favor. É uma das formas, tá? As mais práticas, assim, que me vem na mente. Mas tem várias outras, muito mais fortes, que nós vamos ensinar através das práticas diárias. Érica, também tenho dúvidas sobre o nome, mas acredito que logo virá. Também é aluna da tribo. Ah, você também é aluna da tribo da Érica. Sim, da mesma forma, participa do ritual coletivo. E se tiver na sua hora, sim. Às vezes você tem que desbloquear algo primeiro interno para depois você achar o seu nome. Não tenha ansiedade. A ansiedade só atrapalha. Ah, a Liara mandou aqui no Templo de Monã. A gente se conecta com Lilith através das orações, falando na linguagem cristã. Sim, sim, com certeza. Quem conhece nossa banda, né? Dark Lilith. Vou dar spoiler. Nós vamos mostrar um mantra poderosíssimo de Lilith, que pode ser considerado oração a Lilith, né? Que você pode ressoar ali pra Lilith, sim. Você pode, sim, literalmente fazer uma oração pra Lilith. Não tem problema nenhum, é uma forma sim, tá?
Deixa eu ver. Douglas, já tem o meu nome de bruxo e já conseguiu uma vez. A esse, o meu. Ah, esse é o seu, né? Perfeito, Douglas. Esse nome que você tem de bruxo, você pode sim usar se você quiser se conectar com a egrégora de Lilith, tá bom? Você tem um altar, né, de Lilith, Agel? Pois é, então você pode... É uma ótima forma de você se conectar com Lilith, viu? Deixa eu ver aqui... Não estão aqui por acaso. Pois é, exatamente. Gente, ninguém tá aqui na live por acaso. Ninguém tá aqui vendo isso por acaso. Como eu falei, nós estamos fazendo esse trabalho porque nós estamos recebendo... Nós recebemos esse chamado a Deus. Não sei se vocês veem, mas a gente recebe haters, ataque todos os dias. Não só dos cristãos, mas de homens que não querem perder seu poder do patriarcado. Entende? O patriarcado tá aqui há muito tempo pra perder, sabe? Então, assim, não é fácil trilhar esse caminho de ser sacerdotisa de elite, de mostrar a verdade para as pessoas. Tem muitos ataques. As pessoas que não querem abrir mão da antiga era, não adianta, gente, já deu, sabe? As monoculturas já deu o que tinha que dar. Ninguém quer mais seguir um Deus narcisista, entende? Que você vai acreditar lá que em cobra falante e pronto, em virgem grávida e acabou. E se você não acreditar naquilo, e se você questionar, você vai pro inferno eternamente. Entendeu? Já foi. É a antiga era, agora é a nova era. E é difícil essa transição. Não sei se vocês vêem também minhas publicações, mas eu vivo falando, o nosso planeta Terra está em estado de transição energético. Nós estamos passando por um update energético. Quem conseguir evoluir, vai evoluir junto com esse update energético. Quem não consegue evoluir, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, se você tá aqui, se você tá escutando isso, se você tá vendo esse vídeo, não é à toa. Isso eu te garanto. Sinto falta da deusa. Pois é. Eu fico pensando, né, se a gente não tivesse perdido para as monoculturas e se não fosse um mundo patriarcal. Será que teria tanta guerra? Vocês realmente acreditam que um mundo matriarcal teria guerra? Teria esse tanto de guerra, esse tanto de fome, essa necessidade de bilionários que podia dar 10% para acabar com a fome mundial, mas não acaba porque o sofrimento daquela população é necessário para ele ser bilionário? Sabe? Vocês realmente acham que existiria isso numa sociedade matriarcal? Tantas coisas acontecendo com mulheres, crianças, que eu não posso falar pra live não cair, que vocês sabem que é. Vocês realmente acham que ia acontecer tanto numa sociedade matriarcal? E os homens não entendem que eles não vão perder o poder, sabe? O feminino, ele não quer dominar o masculino, só quer viver bem, em equilíbrio, sem um se submeter ao outro. É só isso. Os homens não perderiam com isso. Pelo contrário, hoje em dia os homens, eles também são afetados pelo patriarcado e não reconhecem. O homem não pode chorar, que é mulherzinha, né? O homem não pode mostrar sentimento. O homem, ele tem que estar ali, né, o tempo todo. Gente, tá dando aqui 23 minutos, 23 segundos restantes. Eu vou ter que desligar, pelo visto, a live. Deu aqui um negócio de 13 minutos restantes, 12 restantes. Vou ter que desligar a live. Sinto muito. Carol, tatuar o sigilo é desaconselhado. Depende do sigilo. Ai, nos sacerdotisas acabou. Por quê?
Peraí, gente, que eu tô salvando ali. Obrigada, Angela. Eu tô salvando. Carol, vai deixar salva? Vou. Tô tentando salvar aqui, pelo menos, né? Porque eu não tenho muita... Não sei muito mexer com isso, não. Já teríamos atingido o desenvolvimento sustentável há muito tempo. Sim, a gente teria já alcançado o sigilo sustentável há muito tempo. Consegui salvar, eu acho. Depois vocês olham lá pra mim se tá salvo. Gente, eu não sei fazer isso, não. Não sei porque acabou aqui, a gente tá falando aqui no Templo de Luana enquanto vocês voltam aqui. Porque acabou, não sei porquê. Acho que acabou o tempo, né? Não sei o que é. Mas eu esqueci onde eu tava. Pois é, sabia que aí eu voltar a live, não entendi. Eu não tenho muito costume com live, né? Então não entendi. Eu esqueci onde eu tava. Alguém me lembra onde eu tava? Ah, parei na pergunta da Carol, exatamente. Volta a minha pergunta sobre tatuagem sigilo. Isso, parei na sua pergunta, Carol. Sobre tatuagem sigilo de Lilith. Igual eu falei, depende do sigilo, tá, gente? Nós temos tem o sigilo de Lilith como daimon do culto dela, né? A sua parte de deusa demônio, né? Que é um sigilo. Não tem problema nenhum com aquele sigilo, tá, gente? Tem nada contra. Quem faz, quem cultua, quem faz, é perfeito também, não tem problema nenhum. Porém, aquele sigilo não é aconselhável para arquétipo, para esse caminho que eu tô falando, que eu tô ensinando a vocês. E também não é indicado para tatuar, viu, Carol? Se for tatuar, é o sigilo da deusa, viu? Aí não tem problema, tá? Não tem problema. Se tatuar o sigilo, você vai estar incorporando aquele arquétipo em você, viu? O sigilo dela como deusa não tem problema, tá? Pois é, Angela, os homens também são prejudicados pelo patriarcado, foi isso que eu falei. Os homens também são prejudicados pelo patriarcado. Eu não entendo porque eles têm tanto medo da deusa, gente. Os homens também são muito prejudicados pelo patriarcado, eles não aceitam. Só pra não perder o poder. Eles são prejudicados também. Lógico que não tanto quanto as mulheres, obviamente, mas são prejudicados sim. E eles poderiam aceitar isso, né? Em vez de ficar com medo da deusa. É uma coisa que eu não entendo, sinceramente. Então, lembrando a vocês que a Dracônia vai fazer o ritual coletivo de Lilith, que vai ser um ótimo começo para vocês se conectarem a essa egrégora, tá? Nós vamos postar mais, nós estamos postando sempre. Eu peço para vocês seguirem o conteúdo, porque não é fácil seguir esse caminho, assumir essa posição de trazer a verdade sobre Lilith no mundo do patriarcado, no mundo das monoculturas, do monoteísmo judaico-cristão, no mundo onde as mulheres é atacada todos os dias. Não é fácil, né? É cansativo, você tem que ficar explicando o tempo inteiro para essas pessoas a verdade. Nós temos que ver pessoas que eram para estar do nosso lado continuando com a narrativa de que Lilith é um demônio, de que Lilith não pode ser cultuada, fazendo medo em neófitos. Gente, eu vi isso demais, sabe? De quem se diz mago, o mago branco colonizador, falando que as neófitas não podem cultuar Lilith. Não podem, porque é um demônio dos ventos. É só estudar um pouco, gente. Lilith nunca foi um demônio do vento. Até mesmo porque na Suméria nem tinha demônio, não existia demônio na Suméria. Então como que Lilith era um demônio dos ventos? É umas coisas que eles não conseguem linkar, sabe? Eu sou pagão, mas eu acredito na mitologia judaico-cristã. Só porque te convém, só porque você é um homem branco que quer continuar no poder. Tá me entendendo? Mas quando não é pra isso, aí já é pagão,
já é da magia, não sei o que lá das quantas. Então, assim, infelizmente, nós não somos só atacadas pelos cristãos, pelas pessoas das monoculturas. Nós somos atacadas pelo meio esotérico, pelos magos, pelo machismo de forma geral, que tá em todas as culturas. Até mulheres machistas têm demais, né? Deixa eu ver aqui. Diandra. Eles nem sempre foram homens, pois reencarnam em várias vidas. Sim, exatamente, né? Primeiro, você tem que saber que você vai vir na próxima vida. Se você foi um machista, na próxima vida, provavelmente você vai ser uma mulher que vai sofrer isso. E mesmo, vamos supor, mas eu não acredito em vida. Mas você não tem mãe, você não tem irmã, você não vai ter uma filha? Sabe? É complicado, né? É complicado essa mentalidade. Muito complicado. O interessante é se recomeçar com o seu lado feminino e ser completa. Sim, exatamente. Todos nós temos o nosso masculino e nosso feminino dentro de nós. Todos. E é por isso que não tem nada a ver essa questão de que homens não podem cultuar Lilith. Quem fala isso podia falar assim, de onde você tá tirando essa informação? Por quê? Cadê a informação para falar isso? Cadê a fonte? A fonte é o Talmud. Uma mitologia judaica cristã. Como que você usa uma mitologia judaica cristã dentro do paganismo, dentro do ocultismo? Entendeu? Tá bom, existem sim muitos magos cristãos? Existem os magos judeus? Existe, né? Inclusive nós temos aí uma figura que se diz mago judeu e ataca todo mundo aí pela internet. Antes era luciferiano, agora fala que é mago judeu. Existem magos que seguem o cristianismo, o judaísmo, o monoteísmo? Existe demais. Até mesmo porque as culturas canônicas foram obrigadas a colocar o cristianismo em vários livros para não ser morto, né? Então nós temos aí vários magos, por exemplo, Cornélia Agripa, magos assim que realmente são magos com uma sabedoria imensa, que eu gosto muito dos livros deles, mas que eles literalmente tiveram que colocar o cristianismo ali nos seus livros, senão ele simplesmente ia morrer na Inquisição, né, gente? Ele viveu a época da Inquisição. Como que ele ia escrever um livro e não colocar Deus ali no meio para não ser queimado vivo? Não tinha como. Então, muitos magos de 1500, 1400, né, foram obrigados a colocar nos seus registros o cristianismo. Então, hoje em dia, muitos magos seguem aquilo na risca e não entendem o que estava acontecendo naquele contexto que aquele mago foi obrigado a escrever aquilo. Entendeu? Se você pegar um pouquinho e pesquisar a fonte de onde o mago escreveu, você vai ver que ele simplesmente foi obrigado a colocar ali Deus Todo-Poderoso, nananã. Por quê? Porque senão ele simplesmente não ia conseguir publicar o seu livro, não ia conseguir escrever, porque ele ia simplesmente ser morto pela Inquisição. Né? Então, para você estudar magia, você primeiro tem que ter uma crítica, tem que pesquisar as fontes. Entende? Então tem muitos magos sim que seguem o cristianismo, seguem o judaísmo. Muitos. Mas uma coisa é eles seguirem. Não tem nada contra os magos que seguem, as pessoas que seguem esses magos. O problema é querer impor a sua crença no paganismo, como as monoculturas. Isso é um problema. Tá? Se você é um mago cristão, ok, tudo bem. Não imponha isso a outras pessoas. Né? Deixa eu ver aqui, Douglas. O mundo se fez das energias femininas e masculinas. Sim, exatamente. Bárbara, 72 Diamonds. Fala de Lilith. Já causa um rebuliço. Sim,
Já causa um rebuliço. Gente, até quem trabalha com Goetia, até os magos da Goetia salomônica, luciferiana, né, a Goetia patchwork, enfim. Quando você vai trabalhar com elite, já causa um rebuliço. Que não, esse daimon não. Esse daimon não, você tá doida. Até quem trabalha não quer trabalhar com a forma de daimon. É exatamente isso, Bárbara. Eles têm muito medo. É muito medo de dividir tarefas. Exatamente. Os homens têm tanto medo do poder de Lilith. É uma coisa impressionante. É só entender, gente, que os homens, eles também são prejudicados com seu feminino ferido. Os homens que têm feminino ferido são prejudicados. Você pode ver que são homens que não conseguem ser felizes dentro dos seus relacionamentos. São homens que não conseguem ser felizes na sua função de vida, que não conseguem uma prosperidade interna. São homens que não conseguem receber, ter a energia receptiva, intuitiva. Entendeu? Não conseguem se conectar ao divino, à espiritualidade. Que é só curar o seu feminino, só isso. Não precisa ter medo de curar o seu feminino. Não precisa. A deusa não vai consumir seus sêmens de ouro para fazer demoninhos. Não, fiquem tranquilos. Filipa, qual o sigilo da deusa? Porque o sigilo dela que a gente mais encontra por aí é com o símbolo de Saturno. Esse sigilo é a contraparte de Lilith, tá? Como eu falei, gente, não tem problema fazer, mas aí é um outro caminho, é um outro sistema mágico, tá? Não, como eu falei, nós vamos mostrar direitinho como é esse sigilo, como fazer, é só seguir aqui a página, tá? Agora não tem como mostrar, porque não tô com ele aqui, mas pode ficar tranquila que a gente vai mostrar. Segue o sacerdote de Lilith, viu, gente? Quem tá no templo de Manã, segue o sacerdote de Lilith, tá? Deixa eu ver aqui. Douglas. Eu sempre falei que o cristianismo é um câncer para a humanidade. Vivemos em um caos religioso há 2024 anos. Sim, é um caos religioso. É exatamente isso, Douglas. E eu não entendo por que os homens têm tanto medo de uma nova era, desse update energético, dessa evolução, sabe? Não você, claro, dá pra ver que você é um homem evoluído. Mas nós sabemos que a grande maioria não quer perder o cargo do patriarcado. Sendo que é um caos, o patriarcado é um caos. Se vocês olharem bem, 2024 anos é um tempo muito pequeno desde a existência. Como eu falei pra vocês, só de ter registros arqueológicos há 30 mil anos atrás do culto a Lilith. 30 mil anos atrás. O que são 2.000 anos diante de 30 mil anos? Isso só que a arqueologia conseguiu comprovar, mas tem muito mais para trás. Então, o patriarcado venceu tem pouco tempo. Pode ser muito pra gente que vive cerca de 60, 70 anos, né? Mas, em período evolutivo da humanidade, é muito pouco tempo. O patriarcado ficou 2.000 anos e já faliu tudo. Olha que caos. Por que, sabe? Eu não entendo isso. Diandra, na verdade, eles não conseguem ter respeito com a força do sagrado, da emoção e energia incríveis. Sim, exatamente. Só que, tipo assim, o que acontece, Diandra? Se você falar assim, eu vou fazer Goetia e vou, sei lá, cultuar Baimun. Que muitos chamam de Paimon, né? Ok! Vai lá, isso mesmo, vai te trazer riqueza. Então, gente, vou fazer ritual coletivo pra Baimun, que é Paimon, né? É tudo ok. Agora vai falar que você vai fazer um ritual coletivo pra Lilith através dos daimons. Fala pra você ver se a internet não cai matando em cima de você. É assim, entendeu? Eles não têm medo. E detalhe, tá? Baimun é um de 72 daimons, onde foi uma deusa que foi demonizada. Foi uma deusa. Se vocês pesquisarem,
É uma deusa que trazia prosperidade a uma região. Ai, agora me fugiu o nome da região, gente. É perto dos Ugaríticos ali. Depois eu trago pra vocês, que agora me fugiu o nome dela e da região. Agora me fugiu. Mas é uma deusa que era muito cultuada por esse povo. Esse povo era muito, muito próspero. Por isso que o Paimon aparece normalmente em um camelo, vindo do Oriente, né, com ouro, fartura, porque essa deusa fazia isso. Ela vinha através do seu dromedário, né, do seu camelo, e entregava toda a fartura para aquele povo que ela cultuava. Só que aí veio realmente, né, um império romano e destruiu com o seu deus narcisista e demonizou a deusa. Foi demonizando, 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 que hoje é o demônio Paimon. Ninguém sabe disso. Então tá cultuando uma deusa também, só que ele não tem muito medo porque ninguém sabe. Agora Lilith, né, já é mais... Se Lilith fosse demonizada como um nome masculino, talvez até hoje não seria tão demonizada. Douglas, eles se apossaram de muitos ritos pagãos e sempre estão ameaçando a todos com o inferno deles. E com isso, muitos ficaram subconscientes travados com isso. Exatamente. Bom, gente, então eu vou terminar aqui de ler as dúvidas, tá? Pra gente finalizar a live. E fiquem de olho que nós vamos falar sobre o ritual coletivo de Lilith, que vai ser efetuado pela Dracônia. Fica de olho nas nossas publicações, porque nós vamos seguir vocês nesse caminho da deusa, ok? Todos vocês que estão recebendo esse chamado. Diana das Tarot também. Sim, exatamente, Diana das Tarot também. Ela é a deusa Astarte, até o próprio Leviatã são energias femininas. Sim, só que eles não aceitam, né? Eles colocam uma energia masculina. Foi tudo deusas demonizadas, gente. Os 72 Dharma, quase todos são deusas demonizadas. Mas foi o imperador Constantino que começou essa demonização das religiões pagãs. Olha, não necessariamente. Não necessariamente. Ele demonizou bastante. Mas, de lá pra cá, sabe? Teve muita perpetuação dessa demonização. Tanto os romanos quanto os gregos, né? Depois veio a Inquisição. Então, assim, teve muita demonização. É até difícil de saber ali quem começou, né? Começou pela colonização mesmo. Infelizmente. Porque antes, né, eles já demonizavam, por exemplo, os gregos. Por mais que os gregos tinham seus deuses, né, eles demonizaram e usurparam dos deuses da Suméria, entendeu? Colocaram todas como prostitutas. Então, assim, antes mesmo do imperador Constantino, isso já era uma prática. Quem colonizava o povo destruía tudo ali, né? Destruía suas fés, seus credos, destruía os deuses, destruíam tudo que tinha ali e demonizava. Ah, não, se você cultua essa deusa é prostituta. Entendeu? É isso. O concílio de Constantino do século I. Sim. Eu tô falando assim, porque antes desse concílio já tinha uma certa demonização, entendeu? Dos povos que eram dominados por outros. Mas sim, eu concordo com você que o concílio de Constantino foi tipo assim, um boom, né? De demonização. Concordo. Deixa eu ver aqui. Diana Lilith é considerada a mãe dos rebelados, rejeitados. Senhora do ventre negro, mãe de todas as bruxas. Exatamente. Lilith, gente, tem tanto peso que até o próprio judaísmo, que começou toda essa demonização cruel de Lilith, para vocês terem noção, a revista feminina judaica teve o nome de Lilith, Lilith.org. De tanto poder que a deusa tem, mesmo juntando todo o monoteísmo, todas as monoculturas para demonizá-la,
não conseguiu derrubar ela. Não conseguiu. Olha o poder que essa deusa tem. Ela é uma deusa cósmica da criação. Ela tem poder que nem o cristianismo, o monoteísmo conseguiu derrubar. É esse o medo que todo mundo tem. Não conseguiu e nem vai conseguir. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada a todos que permaneceram na live. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo a todos que permaneceram na live, tanto aqui no Sacerdotisas quanto no Templo de Monan. Eu vou tentar salvar a live pra ficar aí pra vocês assistirem, tá? Mas sigam tanto o Templo quanto as Sacerdotisas de Lilith pra gente poder passar mais informações e poder caminhar juntos para esse caminho da deusa, tá bom? Ninguém tá aqui por acaso, com certeza, tá? Obrigada, Douglas, adorei, vou estar aqui sempre. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Deixa eu tentar encerrar. Não sei, gente, não sei. Tô encerrando aqui primeiro. Calma, calma. Vou encerrar aqui. Tchau!